Olá, de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, hoje para falar sobre um dos mais valiosos recursos que nós temos, que é a água. A água que chega na sua casa, na sua torneira com qualidade, precisa de um trabalho imenso atrás e também da preservação aí dos produtores rurais, enfim, um tratamento todo nas bacias que alimentam a nossa cidade e também a nossa região. E para falar sobre esse assunto aqui, eu trouxe especialistas na área, não é a primeira vez que eles vêm aqui, e para a gente retomar esse assunto e ver na atualidade, né, o que aconteceu de lá para cá. Primeiramente, apresentar aqui o professor Cláudio de Mauro, que é diretor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, da UFO, e mais uma vez a gente agradece muito a sua presença aqui, professor. Eu que agradeço a oportunidade e eu espero que a gente tenha uma contribuição importante para levar consciência política e social a todos os nossos espectadores. A universidade tem esse papel e a gente quer cumpri-lo. Bom, então muito obrigado. A gente recebe aqui também, novamente, esteve até junto com o Di Mauro no programa anterior que nós gravamos há 2 anos, falando sobre esse mesmo assunto, o Wilson Chimizo, que é engenheiro civil, ligado aí à questão dos recursos hídricos, né? Uma atuação bem ativa, membro do comitê da bacia do Rio Paranaíba, né? E também representante da Universidade Federal de Uberlândia no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, entre outras atribuições, né, Chimizo? Vou falar o seu currículo todo aqui, vai uns 15 minutos de programa. Nem tanto. Queria muito agradecer a sua presença, Chimizo. Não, é um prazer estar aqui. O assunto preservação e recuperação de nascentes, de bacias, quer dizer, é um assunto que está sempre em pauta, né? A gente sempre procura colocar na agenda devido à importância, aquilo que você já disse no começo, é um dos elementos naturais fundamentais aí para o suporte da vida. Então é sempre um prazer, nós estamos à disposição aqui. Bom, então muito obrigado, Chimizo. E hoje, aqui conosco, primeira vez no Câmara Debate, espero que não seja a última, né? Haverá outras oportunidades para a gente falar sobre esse tema, que é o Leocádio Pereira, que é diretor técnico do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, especialista em hidrologia ambiental e presidente do Conselho de Administração da Agência de Bacia Hidrográfica, da Bacia do Rio Araguari. E também representa a cidade de Uberlândia nesse mesmo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Então, vai poder contribuir bastante, incluindo falando sobre o projeto Buriti, que é muito importante nesse sentido. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Leocádio. Eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade de estarmos aqui com o professor Cláudio de Mauro e com o engenheiro Chimizo, uma satisfação e poder contribuir dentro dessa visão que nós temos que passar para a população da importância dos recursos hídricos aqui na nossa região. Bom, muito obrigado. O assunto é livre entre vocês, né? Eu sou só um mediador aqui, vocês que têm um conteúdo, vocês podem ficar à vontade para discutir o tema e a gente aqui aprendendo um pouco com vocês sobre esse tema. E como o próprio Leocádio disse aí na primeira fala dele, né, da importância de estar se discutindo, né, de discutir sempre esse tema. Mas só discutir não resolve, né, gente? Tem que fazer mais, colocar mais ações para a gente conseguir preservar esse recurso aí e dar continuidade à vida, né? Vamos começar por mais jovens aí? Então, mais jovens. Então, os mais jovens estão aqui. Vamos pelos mais jovens, os mais experientes. Olha, Fernando, primeiro eu quero dizer que você tem tido uma atitude muito interessante de trazer esse debate, já não é a primeira vez, né, neste programa, e eu fico muito contente de poder participar. Mas a gente tem que começar fazendo uma distinção entre água e recurso hídrico. Certo. A água é um bem de domínio da União, pertence a todos, né? A toda a nossa comunidade, não existe água privada no Brasil, a água é um bem público, né? Quem tem o controle sobre a água, tem o domínio sobre a água, é a União, a partir do momento em que ela é responsável pelos rios que transpassam limites de estados ou que estão nas fronteiras, que são transfronteiriços. Esses são os rios de domínio da União. E tem os rios e as águas de domínio dos estados, que são aquelas em que os rios nascem dentro do estado e desaguam dentro do estado. Mas vamos distinguir aí, então, água de recurso hídrico. O recurso é quando ele tem uma utilidade econômica, quando ele tem um fim econômico.
Então, quem é que usa água sob o ponto de vista econômico e que nós precisamos, então, estar de olho e observando, porque como a água é um bem público, quando alguém se apropria desse bem, para transformá-lo em mercadoria, em objeto, então, ali também você tem que tratar como recurso. E aí, então, você tem o recurso hídrico que é utilizado na área do saneamento, que nós temos aqui o orgulho e a satisfação de ter o Leocádio com a gente, que é uma das pessoas que muito entende do assunto e que está preparadíssimo para trabalhar com o tema. Além do saneamento, nós temos o recurso hídrico utilizado na área da indústria, a produção de alimentos, a produção de bebidas, a diminuição de temperaturas em altos fornos com a utilização da água, a água na atividade minerária, portanto, atividade industrial também. Temos a água na atividade rural, através das irrigações, utilizada tanto no que diz respeito ao agronegócio, da produção agrícola, como também na produção animal, seja de frangos, seja de porcos, seja do gado. Então aí você tem também a utilização como recurso. O recurso também é utilizado na área da produção de energia, através da hidrelétrica, a água como recurso utilizado. No turismo, o turismo também se utiliza da água, seja para o transporte, seja para a observação cênica, seja para o banho, para o lazer. Enfim, o recurso é alguma coisa um tanto diferente da água propriamente. E nós temos que ter acesso direto à água, qualidade de água, para que o recurso tenha qualidade também e nós possamos transformá-lo em um benefício para a sociedade como um todo. Bom, e quando se torna recurso, né, utilizado como recurso, aí entra a legislação em cima. E a legislação de hoje no Brasil é moderna, é atualizada. Se a gente for comparar com outros países do mundo, assim, o Brasil, como é um país continental e que tem bastante água, né, diferentemente de outros, é avançado, precisa melhorar? Como vocês avaliam isso? Olha, o Brasil tem uma legislação de água bastante moderna. Uma legislação que, partindo desses pressupostos, que a água é um bem público, não é? E, portanto, a sua utilização deve ser normatizada, deve ser... o Estado tem um papel para o gerenciamento da sua utilização, então foi montado todo um sistema, né, que faz esse gerenciamento. Então, o próprio conselho do qual a gente participa, o Conselho Estadual, são os conselhos estaduais, tem o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, que normatiza no âmbito federal e no âmbito dos estados normas que visem garantir os princípios que estão na lei que criou a política de recursos hídricos. Ou seja, é um bem público, não é? Ele tem que, seu uso, ele é múltiplo, ou seja, todos têm acesso à utilização, têm o direito de acesso à água. Enfim, tem um conjunto de diretrizes que fundamentam a lei, que são transformados em normas para serem aplicados. Um grande ganho, uma coisa que diferencia, isso é a experiência, ele se mira numa experiência francesa, né, é que essa gestão se dê de maneira democrática através dos comitês de bacias. Por isso, o Leocádio, ele participou de comitê, eu participei de comitê, o professor Cláudio participou de comitês de bacia, onde se reúnem os usuários de água, aqueles que precisam da água como recurso hídrico, a sociedade civil, que tem o interesse de defender a água enquanto bem público, quer dizer, que tenha perenidade, que tenha qualidade, e o poder público participa de maneira igualitária, quer dizer, paritária, o poder público e os demais, para gestar ali, então, políticas de utilização da água, baseado nesse conjunto de leis e normas, de como implementar essa utilização dentro da bacia de maneira que garanta qualidade e quantidade, né? Então, existem situações em que você tem uma demanda de utilização da água em uma determinada bacia que o curso já não suporta, ou seja, tem mais gente querendo usar a água do que o curso d'água, teoricamente, seria capaz de suprir. Certo. Né? Então se estabelece aí um conflito pelo uso da água. E nós temos aqui na bacia do Paranaíba, hoje bem caracterizado na bacia do São Marcos, que é um conflito entre a hidroeletricidade
né, com geração de energia elétrica, e os irrigantes que estão colocados a montante. Devido à outorga que foi concedida para a instalação de usinas hidrelétricas, a montante, os irrigantes estão impedidos de utilizar todo o potencial de irrigação que poderia ser utilizado. Então, há esse conflito e o comitê hoje se debruça sobre isso para tentar equacionar. É um jogo de ganha-ganha. Deu um equilíbrio todo mundo aí. perde um pouco para chegar no ganha-ganha. Eu costumo dizer isso, já disse isso no outro programa e repito. O comitê, então, é um parlamento das águas onde se pactua modelos para utilização. Não, você reduz um pouco o seu uso, eu não vou usar tudo aquilo que eu poderia ou que eu estaria aspirando a utilizar. Ou seja, chega num marco em que todo mundo acorda, faz um acordo, né? Os órgãos gestores, que são os órgãos do Estado, que são responsáveis pela gestão, participam da negociação e estabelecem uma política. Então, esse tipo de mecanismo é um grande avanço. Não são todos os países que E é novidade, assim, né? Tem muito pouco tempo que começou aqui no Brasil, a ter esse tipo de discussão, informação de comitês. Final da década de 90 do século passado, os comitês começaram, né? Os primeiros comitês são da década de 90 e 93 começaram. Mas a grande maioria veio depois de 97 com a edição da política. Certo. Então, é uma novidade, é um avanço, nós nos destacamos no panorama mundial por esse tipo de gestão, que é mais democrático, né? E é uma lei bastante avançada. Não é? O fazendeiro tem uma nascente na fazenda dele, não quer dizer que ele é dono. Você sabe que a legislação brasileira, no final do século anterior, não no século passado, mas no anterior, século XIX, ela entendia que o proprietário da terra era o proprietário de tudo que tinha dentro da sua cerca. Certo. E da sua porteira. Então, pertencia tudo ao proprietário. Só que depois a legislação foi avançando e hoje nós não temos mais propriedade privada da água. Então, você, à medida que tem necessidade de água, faz uma solicitação para os órgãos de gestão, que são ou do Estado ou da União. Aqui no Estado de Minas, por exemplo, é o IGAM, Secretaria de Meio Ambiente, né? SUPRAM, e no governo federal é a Agência Nacional de Águas. Eles é que dão a outorga. O que é a outorga? A outorga é uma licença autorizando que eu faça a captação da água para a atividade que eu vou desenvolver. Com isso, então, eu posso utilizar aquela água durante um período que está determinado pela outorga. Se eu precisar renovar essa outorga, eu tenho possibilidade. Mas se eu não for utilizar mais essa água, eu tenho que devolver para outro usar. Então veja como é interessante. Agora, aquilo que o Chimizo estava dizendo, a legislação é de 1997, a legislação federal. Certo. Portanto, ela não tem 20 anos ainda, ela é recente. Realmente é recente o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a política nacional que está se desenvolvendo dessa maneira, é recente, mas ela tem uma eficácia muito grande que precisa ser levada em conta. Nós ainda estamos aprendendo no Brasil, essa é a realidade. Nós ainda temos dificuldades, tem conflitos que nós não conseguimos superar ainda, os comitês ainda não compreenderam muito bem o papel que eles têm, porque eles são órgão de Estado. Os comitês estaduais que tratam dos rios de domínio do Estado, eles são definidos pelo governador do Estado. Eles são uma autoridade. São autoridade. E muitas vezes eles não agem com essa autoridade. São empossados, inclusive, pelo governador, né? Isso. Cada membro do comitê. Eu fui presidente do comitê do Piracicaba, lá em São Paulo, o primeiro comitê nacional instalado na época do governo Lula. A Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, ela foi a Piracicaba para me dar posse. Tá certo? Por quê? Porque saiu no Diário Oficial, por determinação do presidente da República, a instalação da diretoria do comitê. É isso que o Leocádio está dizendo. Então, nós tínhamos autoridade e temos autoridade de Estado. Temos que agir como Estado, não como governo. Temos que agir como Estado. Certo. E isso faz com que a sociedade civil vá adquirindo possibilidades de estabelecer uma gestão mais adequada do recurso hídrico. Nós temos que fortalecer essa visão. E no caso especificamente aqui da bacia e outras, nós temos as agências de bacias, que o Leocádio é presidente do Conselho de Administração da agência da ABA, né? Que cuida da bacia do Araguari e não só. Ela, inclusive, está tratando da bacia do Paranaíba, como agência de bacia. Que seria interessante ele comentar um pouco a respeito. Certo. O papel da agência paralelo aí ao comitê. Dentro do que o professor Cláudio colocou, que o Chimizo também, com relação à legislação,
Hoje a legislação que nós temos em Minas Gerais é de 1999. O Comitê de Bacia está fazendo 18 anos, né, Chimizo? Então, inclusive em setembro. Né? Então, assim, ainda a política de recursos hídricos ainda não está totalmente compreendida pela sociedade e precisa que ela adentre a consciência, né, do cidadão, do papel e da importância de cada um dentro de uma gestão de recursos hídricos, né? Nós temos a questão dos usos múltiplos e nós temos também os usos considerados insignificantes, que aqui na bacia ele vai até 1 litro por segundo, né? E as situações hoje, que é de cadastrar todos os usos, independente se tem outorga ou não, né? Mas há uma diferença da legislação mineira com a paulista. Certo. Quanto, né? Você imagina o Rio Grande, né? Então você tem Minas e São Paulo aqui nessa gestão da Bacia Federal. Então são coisas ainda que precisam ser trabalhadas para se ajustar. Minas Gerais tem uma forma de outorga, São Paulo tem outra. Então são outros pontos que precisa avançar com relação a esse uso. Quando o Chimizo coloca o São Marcos, o Paranaíba ele começa a fazer divisa com Goiás aqui no Alto Paranaíba. Então quando o São Marcos tem esse conflito, ele afeta também Minas Gerais porque havia um potencial de utilização desse recurso hídrico em função da questão energética, comprometeu, por exemplo, envolvendo Goiás e Minas, em torno de 60 mil hectares de áreas que poderiam estar produzindo. Então são situações que afetam as condições econômicas de produção também. Então o saneamento, que hoje ele tem uma outorga, uma concessão de maior tempo, de maior validade, diferente dos demais usos, que vão até 5 anos, né? E a concessão do sistema de energia, ele está aí, ele vai talvez muito mais tempo do que isso. E são conflitos que ocorrem. Você precisa da geração de energia, você precisa da produção de alimentos, e o saneamento precisa dessa água, com qualidade, com quantidade, e também devolvê-la de forma adequada, porque senão inviabiliza, a indústria também inviabiliza se ela lança uma carga poluidora, e a gente sabe disso que em algumas regiões os rios estão praticamente impossíveis de serem fornecer água para outras atividades, como temos São Paulo no Rio e Minas Gerais também. Então são várias coisas dentro dessa discussão de normatização, de enquadramento desses cursos d'água, os instrumentos de gestão que tem aí na legislação e que precisam ser aperfeiçoados e serem implementados dentro dessa política também, né? Agora que o Leocádio citou aqui, que é importante, é o usuário dessa água se conscientizar de que existem regras, né? Isso é fundamental. O comitê, como agência, sempre encontra bloqueios ali, né? De trabalhar com o produtor rural, por exemplo, ou a indústria. Assim, é bem difícil uma política de 20 anos para cá ser impingida, colocada na consciência das pessoas, né? Quando você trabalha o aspecto todo legal, você tem o aspecto ambiental e a legislação de recursos hídricos. Então, todas as atividades, elas, dependendo da classificação dela, ela passa por um licenciamento. E o licenciamento, às vezes, ele acontece em detrimento também da questão de recursos hídricos. Então, ainda precisa articular muito bem a legislação do licenciamento com a questão de recursos hídricos. Então, tem que trabalhar muito mais bem afinado e ajustado, porque dependendo da atividade, a gente tem visto os acidentes terríveis aí com recursos hídricos, e às vezes, ou seja, a política, quando do licenciamento, e aí passa pela instrumentalização, passa por condições do Estado de efetivamente trabalhar e fiscalizar. Então, equipes preparadas, a fiscalização ela tem que acontecer permanentemente, no sentido educativo também e corretivo, né? Corretivo para corrigir rumos, corrigir condições. Agora, desastres aí é uma outra história, que aí é um dano quase que irreparável, né? Então é cuidar dessas coisas para que, de fato, a política de recursos hídricos, ela na plenitude possa ser exercida, executada. E aí vai toda a atividade econômica e também do cidadão, como o Chimizo diz, da sociedade civil, que
que tem uma luta bastante grande para poder se posicionar, se colocar também, para poder que as coisas possam justamente haver uma afinação e uma integração disso aí. É o choque com o interesse econômico, né? Exato. Na verdade. Um ponto que você levantou que eu gostaria de retomar é justamente essa questão do usuário e a consciência do usuário, como é que ele tem se posicionado em relação a isso. Se posiciona de maneira muito diferenciada. Isso varia, porque nós não temos uma consciência uniforme entre os usuários de como tratar essa questão da água, como enfrentar. Agora, temos avanços? Nós temos avanços notáveis que aconteceram. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil são cerca de 200 comitês de bacias instalados. Então, 200 bacias já tem comitês que poderiam estar fazendo a gestão. Alguns deles a gestão está inclusive avançada. Avançado em que sentido? Já tem um plano de bacia, tem a cobrança pelo uso da água, que é outra questão prevista na política nacional, para arrecadar recursos para reinvestir em prol da bacia. Tá? Então, algumas bacias, desses, eu não saberia te dizer qual o percentual, mas diversas bacias já tem a cobrança implantada aqui em Minas Gerais, acho que já passam de 10 bacias, são 11, não me ocorre quantos, mas tem a cobrança implantada. Então, nesse processo da implantação da cobrança, se discute muito, porque aí o usuário é chamado a pagar, a contribuir. Né? Porque o comitê, é dentro do comitê que estabelece o valor a ser cobrado. E o instante a ser cobrado, como cobrar também. Nós vamos cobrar o quê? Vamos cobrar aquilo que capta? Vamos cobrar o esgoto? Quanto que vai cobrar pelo lançamento do esgoto? Enfim, é toda uma discussão. E isso é revertido para a própria manutenção do sistema. Todo o recurso arrecadado na bacia volta para a bacia. E aí a importância da agência do Conselho de Administração que o Leocádio preside. O comitê ele não tem uma personalidade jurídica, é um parlamento, não tem CNPJ, ele não pode contratar estudos, ele não pode contratar projetos, não pode executar ações. Então ele precisa de um ente que o faça. Então ele delega isso, através do Conselho Estadual, o Conselho Estadual delega, a pedido do comitê, poder para uma entidade que cumpra alguns requisitos para que essa entidade faça então esse papel de receber o repasse do recurso do Estado, aplicar em projetos, levar para o comitê, aprovar o plano de aplicação, executar o plano diretor que foi aprovado pelo comitê, enfim, que vai viabilizar então a aplicação desse dinheiro na bacia dos projetos que o comitê apontar como prioritários. Mas o gestor desse recurso... O financeiro é o comitê. É o comitê que determina, olha, aplica aqui ou aplica assim. Então ele assina um contrato de gestão com o Estado, ele é superveniente, em que a agência e o Estado se comprometem a executar aquilo que o comitê aprovou. Então o comitê determina, aplique tanto aqui, tanto lá, tanto assim, tal projeto, tal projeto, tal projeto. A agência é uma executora disso. Mas é fundamental, faz parte do sistema. Né? Se não tivesse agência, não funcionaria. Então, nesse processo de discussão para estabelecer o preço da cobrança, valor do preço a ser cobrado, a metodologia, o próprio plano diretor, quer dizer, quais são os projetos estratégicos que a bacia quer implementar, todo esse processo de discussão traz para o comitê esses atores, os usuários. Então, nesse processo tem um crescimento da compreensão dos usuários sobre a importância da preservação da água, né, da preservação do recurso, que é fundamental para a continuidade da atividade dele. Quer dizer, se a água acabar, o negócio dele também fica inviabilizado. Então, tem essa questão de você ter sempre água em quantidade e qualidade. E para isso, quer dizer, os usuários que não tinham, há 20 anos atrás, não tinham essa consciência formada enquanto segmento. Podia ter individualmente, um fazendeiro, o outro, ter esse entendimento. Mas enquanto segmento de usuário, os irrigantes, os hidroeletricitários, não tinham essa consciência que hoje já tem. Controle também, né? Como eles são chamados pelo sistema a debater e a estabelecer e a tomar decisões, eles vão ganhando consciência da importância disso. Então temos grandes avanços já a contabilizar nesse aspecto. Agora, essa análise importante que está sendo feita, ela mostra que a ação em relação ao recurso hídrico, Fernando, tem que ser de maneira integrada. Tem que integrar os usuários, todos os usuários, e é isso que o Chimizo está dizendo. Sentam-se em torno de uma mesa para se discutir, através do Parlamento da Água, que é o Comitê de Bacias Hidrográficas, para que onde nós vamos conduzir, qual é a qualidade de água que nós queremos ter na nossa bacia, qual é a quantidade de água que nós precisamos ter para atender todos os usuários.
Porque a lei diz que em situação de escassez, a prioridade é o consumo humano e a dessedentação animal. Mas não diz que os outros não devem usar, os outros também devem usar. Por isso é que a administração e a gestão da água, ela tem que ser de maneira integrada e ela tem que ser de uso múltiplo, garantir os usos múltiplos. E aí, então, todos têm que participar de uma maneira solidária. O comitê é o espaço da solidariedade. Eu diria que os comitês de bacias hidrográficas, o setor de recursos hídricos, o setor da saúde, porque a saúde tem também as bipartites, tem os seus instrumentos de gestão, que são descentralizados e com uma presença muito forte da sociedade civil. O Comitê de Bacia Hidrográfica e, através da legislação de recursos hídricos e a legislação do SUS, são justamente as legislações que dão avanços e possibilidades para nós pensarmos num outro processo de organização da sociedade. Nós não podemos imaginar que alguns setores vão levar vantagem em detrimento de outros. Quer dizer, precisa haver solidariedade, tem que haver a preocupação de todos. Nós precisamos que a água seja preservada pelos produtores rurais, eles não podem fazer qualquer tipo de utilização do seu solo, não pode fazer aplicação de qualquer tipo de veneno, que eles chamam de defensivos agrícolas, mas na verdade não são agrotóxicos, né? São defensivos para a planta que eles têm, mas na verdade para a sociedade são impactos muito fortes gerados para a saúde humana, para a saúde de animais, né? Para extermínio, inclusive, das possibilidades de você ter peixes nos rios e outros tipos de animais que devem existir nos nossos rios. Então é muito importante nós termos claro que a sociedade tem que pensar outra maneira de viver. Não dá para nós vivermos nessa disputa de espaço, e eu quero o meu benefício em detrimento dos interesses dos outros. Nós temos que pensar coletivamente, conjuntamente. E o comitê é esse espaço, porque à medida em que ele faz essa discussão de maneira democrática, todos os setores têm possibilidade de se apresentar e dizer claramente o que eles precisam, quanto que eles precisam, como é que eles estão dispostos a colaborar. Então é alguma coisa revolucionária, na verdade, se nós soubermos usar bem. E que vai levar um tempo ainda para adequar, encaixar as peças de maneira perfeita para que funcione bem. Eu posso te interromper, que eu vou chamar um intervalo, já me deram o sinal, e você só dá uma pausa no que você ia falar e a gente já volta com você, Leocádio. Pode ser? Pode ser. Bom, você em casa não sai daí, o Câmara Debate volta rapidinho depois de um intervalo. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia,
o Legislativo conectado a você. De volta pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate hoje falando sobre a preservação dos mananciais e o uso consciente da água, né? Esse recurso que é um dos principais e mais importantes para a manutenção da própria vida em nosso planeta. E no finalzinho o professor Cláudio explanou em relação a essa evolução, o processo de evolução que vai levar um tempo ainda, mas que está se encaixando as peças, e o Leocádio já soltando o play novamente aqui, por favor, Leocádio, você ia complementar algo? Dentro dessa política, inclusive de cobrança pelo uso, o comitê, com seu poder de decisão, de discussão, ele coloca para a agência de bacia o que ele quer, implementar na bacia. Então a agência, ela passa, a partir desse plano plurianual de aplicação, começa a contratar os projetos, começa a elaborar planos, né, recuperação de algumas áreas, e o saneamento tem a sua fatia de recursos que ele paga para a bacia, e também foi agora recentemente contratado e já está praticamente entregue 14 planos de saneamento, aonde foram discutidos com os municípios, né? Então os municípios que não tinham plano de saneamento agora já têm, e ali está apontado recursos de onde deve ser canalizado para os projetos, obras de saneamento, como drenagem, tratamento de esgoto, né? Recuperação de área degradada, o resíduo sólido, que é um problema que contamina a água, né? e o esgotamento sanitário também. Então já tem coisas apontadas, e o comitê já autorizou a agência começar a contratar projetos. E o recurso da cobrança, ele tem que ter um papel também de multiplicar outros recursos, ou seja, você trabalhar com o recurso da cobrança para trazer novos recursos, ou seja, como contrapartida, e você potencializar os projetos e aplicação de recuperação para essa bacia, tanto na área de conservação de solo, de preservação, de recuperação de áreas degradadas, e ajudar a implementar de fato a política de saneamento nos municípios, né? Então você tem ainda problemas sérios com lixões, né? Então hoje já foi trabalhado um consórcio intermunicipal de saneamento para tratar disso, e tem a participação do comitê, recurso do comitê e da agência, envolvendo 4 municípios, que pode agregar novos municípios. Então começa a buscar essas soluções, e essas soluções elas já têm um prazo, já tem coisas já que foram prorrogadas e que não pode mais persistir nisso. Então tem que buscar trabalhar junto com as prefeituras, justamente que esses projetos possam avançar e começar a resolver de fato os problemas na bacia. Certo, e resolver os problemas da população que precisa de uma água de qualidade na sua casa. Porque envolve a questão da saúde pública, também a saúde ambiental, né? Então, se você tiver água com qualidade, esgoto, tratamento de esgoto, coleta e tratamento do resíduo sólido, você começa também a melhorar as questões na área da saúde. Então, para cada real investido no saneamento, você deixa de gastar também para tratar o problema que afeta a saúde do cidadão. Então você começa a melhorar os índices também de qualidade de vida na bacia. É importante os municípios enxergarem isso. Calcula-se, né, que aproximadamente 70% das doenças que são atendidas nas unidades de saúde são de procedência hídrica. É muito elevado. E a qualidade da água é fundamental. No caso especificamente de Uberlândia, nós dependemos de água da bacia do rio Uberabinha. O rio Uberabinha é afluente do rio Araguari, e nós temos o rio Uberabinha e um afluente importante dele, que é o Bom Jardim. Então, esses rios, essa bacia do Uberabinha precisa ser absolutamente preservada, cuidada com carinho, com atenção por parte dos governos municipais, por parte do DEMAI, por parte dos usuários. Esse pessoal tem que estar constantemente sendo chamado para discutir, para reduzir a utilização de agrotóxicos, para que não sejam lançados esgotos in natura. Contaminar essa água, não contaminar essa água. O DEMAI tem um trabalho interessante.
através do projeto Buriti, tem avançado, a gente tem visto, a olhos vistos. Nós temos tido contato com alguns produtores rurais que dizem o seguinte, que depois que eles começaram a plantar nas áreas de margem e recuperar as áreas de preservação permanente, a água está voltando a brotar em alguns lugares, em alguns desses rios. Isso é muito importante. Então esse papel, essa consciência tem que ser tomada. Não é para se ter atrito com o setor que é usuário indevido, que usa de maneira indevida o solo e, consequentemente, contamina o rio. Mas nós temos que fazer um trabalho coletivo, a sociedade tem que se imbuir dessa responsabilidade. Os poderes públicos, viu, Fernando? É fundamental que a gente diga que os governantes precisam estudar o assunto ligado a recursos hídricos. Vestir essa camisa. Vestir. Né? Precisam considerar a água como um fator fundamental para a vida humana e para as políticas de desenvolvimento. Se você não tiver água, você não tem produção rural, você não tem produção industrial, você não tem produção de energia aqui na nossa região que depende da água. Enfim, a água é absolutamente fundamental, não apenas para o DEMAI nos fornecer, mas para todas as atividades. Então a água tem que ser centro das políticas de desenvolvimento regionais. E os poderes públicos precisam se imbuir dessa responsabilidade. No caso específico da nossa bacia, nós temos uma relação direta com o Uberaba, porque os nossos rios, eles nascem, tanto o Uberabinha como o Bom Jardim, nascem exatamente na fronteira entre Uberlândia e Uberaba. Então, o diálogo tem que ser estabelecido, tem que se fortalecer essas relações. O demais faz um esforço, mas nós precisamos, sim, que os poderes públicos, que os governantes ajam nesse sentido. E mais uma outra coisa que eu acho que é absolutamente fundamental nessa direção, que é munir os nossos órgãos de gestão de pessoal, como disse o Leocádio agora há pouco, com pessoal capacitado, mas com quantidade de gente adequada para fazer fiscalização, para verificar se a outorga está sendo respeitada, e isso não se faz adequadamente. Então, há todo um trabalho aí para os poderes públicos, tanto municipal como estadual, atenderem a nossa região de uma maneira melhor. E, coletivamente, nós temos que fazer esse trabalho juntos. E, certamente, a Câmara Municipal de Uberlândia tem um papel decisivo nisso, porque ela é justamente a legisladora a respeito desse assunto. É claro que precisa fazer isso de maneira integrada com o poder executivo, mas tem que fazer, tem que chamar atenção para essas questões. Isso tem que ser tema... O Ministério Público também. O Ministério Público, inclusive na nossa região, o Ministério Público tem tido uma ação interessante. Né? Tem o Dr. Varela, Carlos Alberto Valera, que é lá de Uberaba e que é o responsável por cuidar da questão dos recursos hídricos aqui na região do Paranaíba. Ele tem tido uma atuação importante. Agora, nós aqui de Uberlândia precisamos assumir isso com mais determinação. A universidade tem que ter esse papel, a Câmara Municipal tem que ter esse papel, o DEMAI tem que fortalecer cada vez mais e chamar esse debate, porque essa água é importante para ele e assim por diante. Dentro do que o professor Cláudio coloca, porque é o seguinte, o que alguém faz lá afeta aqui, e o que eu faço aqui afeta acolá. Ou seja, nós temos Tupaciguara, Uberlândia e Uberaba, que o Uberabinha drena todos esses municípios. E aí a importância de trabalhar essa questão política, né? Política de recursos hídricos. Essa vontade. Nós temos já tratado com o município de Uberaba, com produtores de lá, então nós temos gente já cadastrada e interessada, setores produtivos interessados no programa, que estende o programa. O Uberaba também está com um programa importante lá, né, da proteção de mananciais e que a gente está conversando e que precisa avançar cada vez mais nesse sentido, né? E a gente espera que a política pública para a preservação dos recursos naturais, ela avance cada vez mais. E na crise que nós tivemos nos 2 últimos anos, fez abrir os olhos de muita gente. Então, alguns produtores até então não tinham tido problema nas suas propriedades. E eles tiveram propriedade sem água. Sentiram na pele. Exatamente. Então eles verificaram e começaram a entender o que a gente vem falando, né? Que a vontade de ajudar todo mundo, de preservar isso aí, faz com que a água volte ali. E pelo menos ela não secaria da forma que aconteceu se tivesse totalmente preservados
todas as nascentes com as matas ciliares. Isso não demanda nem tanto tempo, né? Não, isso é pouco prazo. Nem muito dinheiro. A resposta, ela é rápida. Com 2 anos, você vê totalmente a modificação daquele cenário. E se nós temos histórias aí no programa Buriti, a gente tem visto isso. Os produtores que participam do programa já viram isso, viu qual a importância, porque o programa Buriti ele trabalha com cercamento, com o plantio de espécies nativas dali, conservação de solo, com terraceamento, barraginhas, conservação das estradas. Nós tínhamos locais aí que era impossível os produtores transportar seus produtos com a conservação das estradas, com o manejo correto. Hoje a estrada conserva, a manutenção diminui. Então isso começa a mostrar, na verdade, que precisa ser feito em outras regiões do país. Os produtores de água, né, que a Agência Nacional de Água vem trabalhando, e a gente quer fazer isso permear mesmo dentro das bacias hidrográficas. Então a crise hídrica, ela mostrou que precisa sim avançar, que as pessoas estão entendendo que todos têm que colaborar e estão buscando dentro dessa linha. Nós temos os números do Buriti, que são números importantes aí, né? E cada dia mais tem pessoas aderindo ao programa. Então isso é fundamental. O acesso a esses números... Podemos passar. Eu posso te falar alguns números aqui, que a gente está todo dia olhando, né? Então, vou te dizer, são mais de 4.500 hectares já protegidos na bacia do Bom Jardim e do Berabinha. Nós temos que avançar mais? Temos. Nós temos que trabalhar mais com Uberaba? Temos. Nós já temos 9 propriedades do município de Uberaba dentro já do programa, aguardando só o acordo para poder a gente avançar. O Comitê de Bacia tem recursos também para aplicar nessas áreas, já tem aprovado pelo comitê, então já vai licitar também para poder, através da agência, melhorar isso, avançar com o programa. E aquilo já vem sendo discutido, né? Havia uma desconfiança muito grande do produtor com relação a isso, quando do início. Betânia também teve um papel importante na discussão e na criação do programa, e nós começamos a trabalhar lá atrás. Então tinha uma desconfiança muito grande, o produtor achava que ia ser tomado uma área dele, e aí tem que entender o processo, fizemos um projeto piloto. Então isso tudo vem avançando e melhorando. Começamos com as pequenas propriedades, hoje já estamos com propriedades maiores. Então, a gente tem números importantes aí. Tá? O Chimizo. Eu acho que esse aspecto que o Leocádio coloca aí é importantíssimo, porque são medidas concretas que podem ser implementadas, não é, nas propriedades rurais. Porque a água tem todo um ciclo. A quantidade de água que nós temos no planeta não vai nem aumentar nem diminuir, quer dizer, fica dentro de um ciclo, não é? Então, o que tem que acontecer é que a gente tem que preservar a água nas nascentes para que mantenha qualidade, né, e também quantidade, para que você não tenha que cada vez mais buscar água para suprir sua necessidade em fontes mais distantes, porque os próximos você está degradando. Então, qual a atitude inteligente? É deixar de degradar e recuperar, né? Então, quando a gente fala que a melhor ação é você preservar para não ter que recuperar mais posteriormente, porque sai caro, né? Ações desse tipo são fundamentais. Tanto o Programa Produtor de Águas, que a ANA implementa e que existem várias experiências já no Brasil, quanto esse particular do Projeto Buriti, que é conduzido pelo DEMAI. Porque o reflexo disso, ele pode não ser imediato, quer dizer, de imediato o produtor às vezes ele se vê privado de manter a área para que o gado vá beber água diretamente lá na fonte. Vai ter que cerca, faz um corredor, quer dizer, enfim, tem alguma restrição, mas uma restrição que compensa a médio e longo prazo, vai compensar, porque além de estar beneficiando socialmente, coletivamente, através de uma ação, e aí a propriedade dele cumpre uma das funções sociais, né, que é de fornecer a água, de suprir o manancial, ele pode se beneficiar também porque ele vai ter água com maior disponibilidade, melhor qualidade, porque na medida que você protege, conserva as matas que beiram os rios, na área de preservação permanente, as matas ciliares, essas matas funcionam como barreira para a poluição que vem carregada pela água de chuva e não polui o manancial. Qual o impacto? Primeiro impacto disso, imediato para o saneamento, barateia o saneamento.
Por quê? Porque O tratamento da água vai ficar mais barato, porque a água já tem qualidade. Você passa a ter uma água Exatamente. que entra na estação para ser preparada, para ser tratada e distribuída com uma qualidade muito grande. Aí a intervenção é pouca para distribuir para a população. Você começa a diminuir a carga de produtos químicos necessários para você tratar aquela. Daí a importância, que quando a gente estava falando da cobrança, da questão da cobrança, de reinvestir o recurso da cobrança, é justamente nesses programas que permitam, não é, proteger nascentes. O projeto Buriti recebe recursos da cobrança efetuado pelo Comitê do Araguari. O caso de Uberaba, por exemplo, poderia-se aplicar o recurso, desde que estando na bacia do Araguari, pegando uma porção de Uberaba, pode aplicar o recurso lá. Né? Enfim, existem várias soluções, mas o importante é que a gente caminhe para aumentar o grau de compreensão da importância dessa ação integrada, não é, dos proprietários, do poder público, em puxar, implementar, incentivar esse tipo de coisa, e fiscalizar, quer dizer, no âmbito do Estado, fiscalizar. E aí vai uma ressalva. Infelizmente, felizmente nós avançamos na agenda do recurso hídrico no aspecto da organização, da estruturação do sistema. Os comitês de bacia, as agências, a cobrança, os conselhos estaduais. Mas, infelizmente, por outro lado, a agenda água ainda não é uma agenda importante na política dos governos. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Não é municipal. Não é prioridade. Não é prioridade. A agenda água ocupa uma posição terciária, quaternária. Então, o cargo de secretário, ele ao invés de você ter um secretário que seja entendido na área, que possa implementar efetivamente a política, não. Ele é um cargo político, moeda de troca na negociação política. Isso ocorre nos municípios, isso ocorre no estadual, de maneira geral. Portanto, nós não temos uma política de Estado robusta, não é? Que tem o apoio do governador ou do prefeito que diga, não, eu realmente é uma política importante, eu vou botar recurso lá para contratar técnicos, para aparelhar a minha Secretaria de Meio Ambiente. Ainda nós estamos muito longe disso. Esse é um aspecto que a gente tem que avançar ainda, e depende do amadurecimento político da sociedade, enfim, de uma série de outros fatores. Tá. Falando desse amadurecimento, antes que chegue ao final do programa, é importante falar do evento que vai ter em 2017, que é um workshop. Queria que o senhor falasse um pouquinho, quem vai estar envolvido nesse projeto, os poderes públicos vão ser convidados também. Olha, na verdade, Uberlândia tem tido sequentemente atividades ligadas à área de recurso hídrico e que tem permitido uma formação de um grupo de pessoas cada vez ampliado, com qualidade, para debater o assunto. Hoje, em Uberlândia, muita gente pode falar a respeito desse assunto com qualidade. Nós tivemos, ano passado, um evento na área de recursos hídricos, na crise hídrica, né? Este ano, a crise hídrica aqui na nossa região é menos notada, porque nós tivemos uma mudança de comportamento nas precipitações pluviais. Mês de junho nós tivemos um pouquinho mais de chuva, e isso acabou, de alguma maneira, armazenando água nas cabeceiras, principalmente nas áreas de cabeceiras, e isso melhorou um pouco o fluxo de água, embora com problemas, menos problemas do que, por exemplo, ano passado. No ano passado, nessa época aqui, a situação era dramática. Era dramática. E agora, em outubro, já deve começar a ter novos períodos de chuva. Então, Uberlândia tem feito eventos. E nós estamos preparando agora, já, inclusive com portaria do reitor, o professor Elmiro já formou as comissões de organização, comissão científica, comissão executiva, de um 6º workshop internacional que vai tratar de planejamento e gestão para o desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas. As diversas unidades da universidade estão participando, o ICIAG, Instituto de Geografia, a FAMED está participando, o setor de economia, a Faculdade de Economia, enfim, muitos cursos nossos estão participando ativamente. Mas isso também transcende nossos limites. Nós vamos ter, e já temos nas nossas comissões, representantes de Portugal, representantes da Espanha, representantes do Reino Unido, representantes de Cuba, representantes da Colômbia, representantes da Argentina, enfim. É internacional e os debates vão ser de altíssimo nível, continuando eventos que já têm acontecido, porque este já vai ser o 6º.
E nós vamos então tratar desses temas todos aqui mais uma vez, inclusive checando. Eu tive a oportunidade no ano passado de visitar Portugal e verificar justamente o sistema de recursos hídricos de Portugal. Fomos visitar tanto em Lisboa como nas regionais, e esse pessoal está vindo para cá, inclusive, para participar conosco desse evento, que é muito importante. As pessoas que quiserem ter acesso a informações a respeito do assunto, podem fazer contato através do site do Instituto de Geografia. Está lá uma página específica tratando a respeito desse assunto, e já tem ali a primeira circular. É importante também dizer que serão apresentados muitos trabalhos, os debates vão ser muito intensos, CNPq, CAPES, FAPEMIG participando do processo de financiamento, inclusive, e o Ministério Público também participando ativamente. Então nós temos aí uma possibilidade de debate muito importante para Uberlândia e para a região, que vai reunir o Brasil inteiro. Nós vamos ter gente do Brasil inteiro, além das comitivas internacionais que aí estão previstas. É um problema, não é um problema, sim, mas é uma questão que merece atenção mundial, né? A água não é só o Brasil. Fernando, é importante a gente se lembrar, no mês de dezembro nós tivemos a realização da COP21, que tratou justamente de temas, que foi realizada na França, e tem a Carta de Paris. É muito importante nós estarmos conhecendo aquilo que foi pactuado pelos países, porque se transforma em lei. À medida em que o pacto é definido internacionalmente, em eventos produzidos pela ONU, e o país, o Brasil no caso, estava lá representado pela presidenta Dilma na época, pela Isabela Teixeira, que era ministra, é claro que agora com essas mudanças que estão acontecendo no Brasil, nós não sabemos o que vai acontecer. É uma loucura, essa é a realidade. Em diversas áreas, né, houve um rompimento com o Estado Democrático de Direito, e isso nos preocupa. Nós não sabemos para onde vão conduzir as questões, mas nós tivemos agora o presidente da República, que foi à China, e nós tivemos com uma caravana lá tratando a respeito do assunto, porque é justamente a reunião das partes, né, e que não nos representou efetivamente, não tratou da maneira como deveria ter tratado esse tema. Então nos preocupa o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, mas nós temos que continuar compreendendo que nós temos um pacto estabelecido através da COP21, que exige de nós uma presença e uma determinação muito forte. A sociedade civil tem que se mobilizar, as universidades têm que se mobilizar, os comitês de bacias hidrográficas têm que dizer claramente onde nós queremos que o Brasil vá com relação às suas políticas públicas, especificamente as políticas ambientais e as políticas de recursos hídricos. É claro que isso passa pela educação, claro que isso passa pelo pré-sal, claro que isso passa pela saúde, mas nós estamos tratando especificamente da questão dos recursos hídricos, e para isso nós temos que ter posições muito claras e muito firmes. Bom, o mais interessante é ver até a maneira como vocês falam sobre o assunto, que não é uma questão só de trabalho, de receber no fim do mês, mas é porque vocês se envolvem mesmo com essa questão, e ainda bem que existem pessoas como vocês que se preocupam e que buscam o bem comum. E você vê que o tema relativo à água, como nós estamos aqui tratando, ele não é complicado. Não é complicado, as pessoas precisam se entender, sentar em torno de mesas, discutir, estabelecer planos conjuntos, né, para que nós possamos fazer as coisas avançarem e termos água com qualidade e quantidade, como diz o Chimizo, como diz o Leocádio, à disposição, porque isso é fonte de vida e é fonte de produção. Não há produção no Brasil se nós não tivermos água. Nós precisamos de terra, nós precisamos de água, nós precisamos de ar. Né? São alguns dos componentes absolutamente fundamentais, e energia, né? São componentes fundamentais para que nós tenhamos políticas de desenvolvimento. E para isso tem que ter um equilíbrio entre o interesse financeiro juntamente com o bem comum, né? Que é a preservação desses recursos. Bom, infelizmente o tempo esgotou, né? O programa ele tem 1 hora de duração. Acho que nesse pouco tempo aqui a gente pôde esclarecer bastante sobre esse tema, conscientizar um pouco aí os nossos produtores rurais, os industriais e a nossa população, né, de maneira geral, que utiliza a água em casa. Eu queria muito agradecer e pedir uma consideração final de cada um, pode ser um apelo, uma orientação. Como o professor de Mauro fechou a fala dele aqui, eu vou começar pelo Leocádio e terminar com o Cláudio de Mauro. Leocádio Pereira, diretor técnico do DEMAI, tem tanta coisa aqui que ele faz que fica até difícil de falar. Especialista em hidrologia ambiental e
presidente do Conselho Administrativo da Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Leocádio, queria muito agradecer a sua presença e o canal aqui está aberto sempre que houver novidades, a gente abrir o espaço para divulgar e discutir esses assuntos importantes. Muito obrigado. Bom, eu agradeço o espaço e a oportunidade e coloco à disposição também, como o DEMAI sempre se colocou à disposição para o debate, a importância do abastecimento público de Uberlândia, a participação do DEMAI nos comitês de bacia, tanto do Paranaíba quanto do Araguari. Ele vem desde a criação desses comitês e o DEMAI também está voltado para trabalhar com a política pública de gestão de recursos hídricos. Sempre esteve e vai continuar e continuará com o programa Buriti, colocando seus recursos lá, tem obrigação, tem lei para isso, né? Vamos continuar fazendo o nosso trabalho e juntamente aí com os demais órgãos, porque não adianta sozinho. Então nós temos as parcerias com várias entidades também dentro do programa Buriti e a participação, né, da população nos momentos difíceis em qual passamos em dos 2 anos, o DEMAI sempre conversando com a população, orientando, para que passe o bom uso dessa água, né? É uma água que atende a população e que garante, né, a tranquilidade das atividades também em Uberlândia, não é só a questão residencial, mas a atividade econômica também para as empresas. Então, que isso seja bem tratado e bem discutido em todas as oportunidades que forem possíveis, né? E agradeço aí a participação juntamente com essas 2 pessoas aí que de alto valor no meu conceito, né, como cidadão e como trabalhadores da causa dos recursos hídricos. É isso aí. Bom, Wilson Chimizo, engenheiro civil, representante da Universidade Federal de Uberlândia, da UFO, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, membro do Comitê da Bacia do Rio Paranaíba, mais uma vez aqui conosco, espero que não seja a última, para a gente discutir esse tema, sempre que tiver alguma novidade, sempre bem-vindo aqui, muito obrigado, viu, Chimizo? Eu que agradeço, saúdo a TV Câmara pela iniciativa, acho importante a gente estar sempre levantando essa questão da problemática dos recursos hídricos e da água, enfim, esse debate. A minha aspiração é que essa agenda faça parte das preocupações de cada sindicato, de cada associação de moradores, de cada núcleo social organizado, porque, de toda maneira, esse é um debate que a gente, nos momentos de crise, a gente sempre se preocupa com isso. Quer dizer, até se diz que a crise é uma ótima parteira da história, mas nós não precisamos aguardar os momentos de crise para que pautemos esses assuntos. E o assunto água é um assunto que merece toda a nossa atenção, não é? Devido àquilo que nós já foi colocado aqui, quer dizer, como um elemento essencial à sobrevivência das atividades humanas, industriais, enfim, faz parte da vida, né? Eu acho que toda a preocupação, toda a organização no sentido de a gente contribuir para políticas públicas boas em relação à água, ações de governo, ações de coletividades sejam implementadas e sejam estimuladas. Enfim, essa é a minha aspiração. Espero que um dia a gente chegue lá. Com certeza, chegaremos sim. Cláudio de Mauro, que é diretor do Instituto de Geografia da UFO e um lutador aí, né, pela causa dos recursos hídricos, assim como os demais aqui. Queria muito agradecer a sua presença, parar os afazeres lá e vir aqui discutir mais uma vez esse assunto. Muito obrigado, professor. É uma alegria estar com vocês, viu, e acompanhado aí do Chimizo, do Leocádio, que desde os tempos em que eu cheguei em Uberlândia, essas 2 figuras têm acompanhado o trabalho de recursos hídricos de uma maneira tão determinada e firme. E eu quero elogiar a TV Câmara, o debate, o Fernando, pela iniciativa de, mais uma vez, trazer esse como um foco importante nas discussões que são estabelecidas para formar consciência popular, né? Nós queremos que as pessoas, em geral, falem a respeito do tema recursos hídricos, né? Do tema água, que as pessoas tomem para si a responsabilidade
de estabelecer a gestão junto com todos os órgãos que são responsáveis. Tomara que no processo eleitoral a gente tenha gente que assuma efetivamente essa temática como fundamental para o futuro da humanidade. Eu estou muito feliz pelo fato de que nós estamos conseguindo ver, no caso especificamente de Uberlândia, avanços. Parabéns e, se Deus quiser, nós vamos conseguir alcançar os resultados melhores possível com a presença e a participação de todos. Bom, então muito obrigado a presença de vocês aqui. Fica aí a orientação para os nossos futuros gestores públicos, né? Tanto do Legislativo quanto do Executivo, uma pauta importante para se colocar nas suas agendas e promover um bem-estar da comunidade como um todo. Então, para você que nos acompanhou aqui, o Câmara Debate se encerrando e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.